Hoje é sexta-feira, dia 3 de março e como diz o meu amigo Daniel Zuckerman, começa agora a mesa de debates que é para Vivi e para vovó. Se essa piada for ruim, podem bombardear o Instagram do meu amigo e dizer que a piada foi péssima. Comigo hoje estão Daniela Alves, Ricardo Rose, Alexandre Bissoli e Elaine Keller. E na primeira parte deste programa, eu quero trazer aqui um pouco de sentimento de justiça. Então, nesse primeiro bloco, hoje nós vamos discutir justiça. O que é justo e o que é injusto. Diante dos acontecimentos que nós temos acompanhado todo santo dia em Brasília, os desdobramentos do dia 8 de janeiro, as consequências para aqueles que estavam lá e na frente dos quartéis, as invasões do MST, a aplicação da lei pelo governo federal, enfim, nós vamos tratar de justiça, porque no final do dia, quando nós, pagadores de impostos, queremos ter a nossa vida protegida pelo direito, a nossa propriedade protegida, os nossos direitos garantidos, nós pensamos em justiça. Bom, no governo federal, nós tivemos uma mudança drástica de postura. O Ministério da Saúde recuou no posicionamento usado para vetar o acesso ao cartão de vacinação de Jair Bolsonaro e afirmou agora que tem completo alinhamento com a posição da Controladoria Geral da União, a CGU, que pede a divulgação do documento. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a pasta disse que a negativa anterior aconteceu por cautela, enquanto é checada a veracidade dos dados do cartão de vacinação do ex-presidente. Ontem, o Ministério da Saúde alegou que a liberação poderia violar a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Mas hoje já não viola mais. Ontem, meus queridos, então, Bissoli, doutor Bissoli, nós tínhamos a CGU dizendo que o cartão de vacinação do Bolsonaro podia ser divulgado porque isso estava de acordo, aliás, para a CGU está de acordo com a Lei de Acesso à Informação. E ontem, enquanto a CGU dizia isso, o Ministério da Saúde falou, não pode, porque isso viola a LGPD, duas leis diferentes. E hoje o Ministério mudou de ideia. Vale a interpretação da CGU, que é a Lei de Acesso, de acesso à Informação. Só explicando para vocês uma coisa antes de passar aqui para o Bissoli. A Lei de Acesso à Informação é uma lei de 2011. Ela diz que as informações atinentes à administração pública, elas devem ser acessíveis a um único pedido. E a LGPD, que entrou em vigor em 2020, mas começou a ser aplicada só no ano de 2021, ela, ou seja, vem uma década depois da Lei de Acesso à Informação e ela traz uma inovação. Dado é toda informação pessoal. Portanto, esses dados são protegidos. E a LGPD cria a seção de dados sensíveis, que são dados, dentre outros, atinentes ao estado de saúde de uma pessoa. E o cartão de vacinação se enquadra como um dado sensível, portanto, não passível de divulgação. Mesmo que houvesse uma possibilidade da Lei de Acesso à Informação de se possibilitar a divulgação do cartão de vacinação do ex-presidente, a LGPD, porque é a lei mais recente, ela teria revogado esse dispositivo, tacitamente esse dispositivo da Lei de Acesso à Informação. Mas não, a gente ontem encontrou o governo federal dizendo que se aplica a LAI, Lei de Acesso à Informação de um lado, e o Ministério da Saúde, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados de outro, e hoje o Ministério da Saúde mudou de ideia. Bissoli. Pavinato, primeiramente, boa tarde a você, boa tarde aos colegas aqui da bancada, a nossa audiência que nos assiste.
Eu diria que tem mais uma lei que foi violada, e é uma lei não normativada, ou seja, uma lei não escrita, que é a lei do bom senso. E eu digo isso porque qual é a razoabilidade de se preocupar em divulgar a carteira de vacinação ou não de um ex-presidente da República? Qual é a função pública dessa informação? Alguém poderia discutir aqui, não, mas isso se trata da saúde do presidente, do chefe do país, isso é importante. A ex-presidente Dilma passou por câncer e tratamento de câncer, o atual presidente Lula passou por câncer e tratamento de câncer, e ninguém fica pedindo boletim médico ou situação atualizada de exame de ninguém. Então, querer discutir carteira de vacinação como dado essencial à lei de transparência, em detrimento da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, me parece que é um conflito de normas que não resvala só nas questões de direito, que por si só já poderiam impedir aí uma divulgação, mas o limite do bom senso. Explique-se o porquê quer divulgar. É por finalidade política? É para apurar alguma investigação em curso? Porque se for para apurar alguma investigação em curso, que alguns podem dizer, não, mas existem processos em relação à questão da vacina, do ex-presidente Bolsonaro, e que isso pode ser uma informação essencial. Então, o juiz que conduz o processo, que dentro do devido processo legal, com as devidas justificativas, com a opinião do Ministério Público, com a manifestação da defesa, que justifique a necessidade de essa prova seja trazida aos autos. Mas não pelo caminho que está se adotando de fazer política e barulho com esse tipo de informação. Então, o que me parece é que a lei que foi mais violada em tudo isso é a lei do bom senso, é a lei da inteligência das pessoas, que não caem mais nessa de ficar fazendo cortina de fumaça, aonde você traz aqui atenção para algo quando coisa muito pior está passando ali pelo lado. Então, existe uma preocupação legal? Claro que existe. A lei de transparência, que permite sim acesso a coisas públicas, ela é importante que exista, ela tem que ser analisada num contexto de normas, em que uma mais específica e posterior veio para dizer o que é dado sensível pessoal ou não, que pode ou não ser divulgado. Inclusive, a lei de transparência prevê nela o que pode ou não ser vetado de acordo com a necessidade quando solicitado o acesso à informação. Então, me parece que o que faltou aí foi o governo combinar com o Ministério da Saúde o que exigiu da CGU fazer. Me parece que teve um recado para a CGU, olha, deu uma interpretação aí no sentido de liberação. E esqueceram de combinar com o Ministério da Saúde e aí deu no que deu. Revelaram que isso tudo era um grande combinado para achar uma grande desculpa jurídica para trazer uma informação irrelevante do ponto de vista prático para a condução do país de algo que quer se fazer apenas um debate político. Elaine, essa coisa é tão louca que até mesmo a lei de acesso à informação, ela não permite esse tipo de divulgação. Ela fala do dado pessoal, eles dão uma interpretação torta. E se isso pode acontecer com o ex-presidente, é o próprio Estado promovendo a ilegalidade. O que não pode acontecer com nós, pobres mortais? Eu vou lembrar vocês que está violando a própria Constituição Federal, porque a Constituição Federal, agora, no seu artigo 5º, inciso 74, determina que dados pessoais são dados preservados pela Constituição como direito das liberdades fundamentais. Então, para além de ferir uma norma infraconstitucional, essa ação da CGU politizada está ferindo a nossa Constituição. E aí aqui eu faço um apelo ao nosso presidente da República, a quem eu admiro e respeito a trajetória e a história, mas ele sabe bem o que é ser condenado usando não só da justiça, mas da política. Então, está na hora dele voltar para o governo e não deixar mais que a politização de temas jurídicos aconteçam. Então, a CGU está politizando o assunto. A lei, gente, é uma lei para acesso à informação, de informações de interesse público. Eu pergunto para você de casa, você está interessado se o Bolsonaro se vacinou ou não? Aí, alguns juristas, alguns colegas disseram o seguinte, não, mas tem na LGPD, né, lá no seu artigo 11, onde tem a fundamentação legal de quando se pode usar dados sensíveis, que é o caso de dados da saúde, tem lá no seu inciso 2º, letra E, que se este dado sensível for usado para salvar a vida do próprio titular de dados ou de terceiros, ele pode ser usado. Desculpa, meus amigos juristas, eu tenho vergonha de alguém invocar esse inciso, porque é o seguinte, esse inciso o legislador colocou
para as situações onde o próprio titular de dados está numa situação de perigo da sua vida, ou seja, ele é atropelado, ele não tem condições nenhuma de falar por si só. Então, ali você pode ter acesso aos dados pessoais dele. Ou ele é pai de uma pessoa que é titular dos dados e eles dois estão ali num acidente e você precisa usar os dados de ambos. E mesmo assim é muito restrito. Mas a lei, estou falando estritamente aqui sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, são nesses casos e não para isso. Convenhamos, mesmo as pessoas que eram ou são simpatizantes ao Bolsonaro não tomaram ou deixaram de tomar vacina porque ele tomou ou deixou de tomar. Possivelmente pelas falas dele. E sobre as falas dele, sim, ele deve ser investigado e, ao final, condenado se tiver culpa. Agora, sobre a carteira de vacinação, e aí, Pavinato, também tem alguns colegas que disseram assim, não, mas ele já deu consentimento, porque ele falou publicamente que não tomou vacina. Peraí. Ele não deu consentimento nenhum. A lei é clara, tem o princípio da finalidade. Finalidade de uso, eu preciso dar consentimento para aquela finalidade. E ele não deu, ele não mostrou o cartão de vacinação dele, ele só disse que não tomou. Aí, se ele está fazendo uma desinformação, é um outro crime, é uma outra coisa que precisa ser apurada. Não tem nada a ver com o cartão de vacinação dele. Na campanha, né, Dani, a gente ouviu muito o tema do aborto. Sempre vem tema do aborto na campanha. Né? Aí você vai pegar um pessoal mais carola, que não admite nem anticoncepcional. Aí eles vão querer saber, eu quero saber se a Janja toma anticoncepcional. Claro. Se o Lula fez vasectomia ou ela tem laqueado. Não pode. Não pode quebrar essa barreira. Exatamente. Eu só queria fazer um último adendo. Por que é que a CGU não consulta a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Por que o senhor Valdemar não foi consultado sobre isso? Quer dizer, se há um impasse, a gente tem uma autoridade, o Pavinato, que deveria ser consultada. E sabe por que não consulta? Porque o senhor Valdemar, diretor-presidente da ANPD, foi nomeado pelo Bolsonaro. Então, estão politizando o tema. Pois é, mais ainda uma quebra outra quebra de dever legal. Bom, Pavinato, boa tarde a todos aqui à mesa, a audiência da Jovem Pan. Bom, eu achei que você foi bem direto, Pavinato, quando você trouxe esses outros exemplos. Aqui eles fizeram uma análise do ponto de vista jurídico, a gente pode trazer também sobre as questões éticas envolvidas aqui, né? O próprio Alexandre colocou muito bem também essa questão do bom senso. Mas quando a gente traz para o ambiente da saúde, né, existem ali, claro, todas as normas da LGPD que devem sim ser cumpridas, mas tem, além disso, todos os parâmetros éticos que os códigos profissionais, né, que eles cumprem também com relação à proteção de dados. E a gente tem dois termos aqui, tanto a questão da privacidade quanto da confidencialidade. E quando nós falamos desses conceitos, nós não estamos falando apenas para os profissionais da área da saúde, mas isso é estendido às instituições. Por que eu estou focando aqui na saúde? Bom, porque a gente está falando do Ministério da Saúde. Aqui, quando a ministra foi nomeada, eu até falei do histórico dela, não é um amplo histórico na área da saúde, e o que está me deixando, na verdade, muito preocupada é que ela, com todo este histórico na área da saúde, não está colocando à frente os parâmetros éticos já reconhecidos dentro da área médica e da área da saúde como um todo. Quando nós temos aqui, por exemplo, exceções legais relacionadas à preservação da privacidade, a gente tem a questão, né, da doença de informação compulsória, tá? Isso não tem nada a ver com carteira de vacinação. Nós temos também questões relacionadas a maus tratos de crianças, de adolescentes, cônjuges e idosos. E nós temos outros pontos também, que é a quebra de confidencialidade dos profissionais, que é estendido também às instituições. Em quais casos isso pode acontecer ou é eticamente justificável? E aí a gente tem alta probabilidade do dano físico, como a própria Elaine colocou até como exemplo, que não cabe nessa questão do Bolsonaro de forma alguma. E nós temos também a questão do benefício real, tanto para a pessoa quanto para a população. Então nós temos apenas estes dois elementos que são eticamente justificáveis na área da saúde, na área médica, para você ter essa quebra aí da confidencialidade.
privacidade, lembrando que ela se estende não só aos profissionais, mas às instituições. E aí, quando a gente analisa essa questão específica, Pavinato, fica o grande questionamento. Nós não estamos falando só do presidente da República, pessoal. Nós estamos falando de um cidadão brasileiro. Se nós temos essa quebra da privacidade e confidencialidade das informações de um cidadão brasileiro, todos os demais também passam a levar este perigo. É um golpe no Estado de Direito. E sem Estado de Direito não há democracia. Então é um golpe contra a democracia. Perfeitamente. E até essa justificativa tosca para fazerem isso, né? Incentivar as pessoas, isso é tão tosco porque a lei brasileira, ela diz que ninguém se exime de cumprir a lei alegando que não a conhecia. Exato. Tem que valer essa ficção. Se tá todo mundo... eu não sabia que ficar na frente do quartel era crime de incitar. Não sabe, mas devia saber. Obrigatoriedade de vacinar a criança. Não fui vacinar. Devia saber que é obrigatório. Você faz 18 anos nesse país, você vira uma pessoa absolutamente capaz, Ricardo. E quando eu falo isso, que mas muita gente não se vacinou porque se deixa influenciar. Então eu pego um sujeito que é fã do Vin Diesel, que vê Velozes e Furiosos, eu não posso dar carteira de motorista para ele, porque ele é influenciável. Ou então acaba com toda a propaganda de cigarro da televisão, porque as pessoas... propaganda de cigarro já não pode, isso já está proibido já. Pavinato. É verdade, tem razão. Aqui para mim é muito... Primeiro, boa tarde, Tá Pavinato. chamando todo mundo tá chamando todo mundo de estúpido, de tantã. Sem dúvida alguma. Como é que vota? Você quebra o princípio da democracia de que as pessoas são capazes. Como é que vota ainda com 16 anos? Bom, primeiro, boa tarde, Pavinato, boa tarde aos colegas aqui, boa tarde a você que nos acompanha. Aqui fica nítido, tem duas frentes importantes. A jurídica médica, que todos os colegas já colocaram, e não pode ser apresentado o cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro, ponto. Seja por vários dos fatores que os colegas já colocaram aqui. Mas isso não deixa de ser, pessoal, uma grande cortina de fumaça do PT, do governo atual, para tentar desfocar de tudo que está acontecendo. É invasão de terra, é aumento de desmatamento na Amazônia, uma série do desgoverno, governo que não começou, a campanha que não acabou ainda para vários membros do governo federal. Enfim, é política pura. Política pura. Eu nem acho que é cortina de fumaça, isso é uma churriada de diarreia. Porque você está afetando a base do Estado. Sem dúvida. Imagina, se o ex-presidente da República tem os seus direitos violados dessa forma, e fiquem alerta aí os juristas da centro-direita, os legisladores, que se for mostrado, for apresentado o cartão de vacina do ex-presidente Bolsonaro, todos nós estamos desprotegidos do nosso direito, em especial do que diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Enfim, é política, pessoal, política pura para chamar atenção para um item, para dizer que o Bolsonaro, se ele se vacinou, aquele é hipócrita, então, enfim, levar uma outra discussão que pode levar muito tempo. Se ele não se vacinou, que ele não se vacinou, que foi um mau exemplo, etc, etc. Acho que foi dito muito bem aqui. Cadê o Ministério Público também? O Ministério Cadê o Ministério Público? Tem que ficar Cadê alerta. a nada. NPD? Cadê a NPD? Por que não faz nada? Por que não fala nada? Exatamente. Por que ninguém faz? Ninguém trabalha. Todo mundo ganhou aumento de salário, todo mundo ganhou aumento de salário, todo mundo ganhou aumento de benefício, todo mundo ganhou. O trabalhador ganhou 18 conto, uma banana, aumento no combustível, o que aumentou no litro da gasolina não dá para encher o tanque. Se você pegar os 34 centavos, que segundo o Haddad foi só 34, não dá para encher, porque dá mais de R$20 a diferença para encher um tanque, que a litragem média do Brasil é 55 litros, né? O tanque de um veículo a combustão, automotor. Não dá. E aí? Cadê o Ministério Público? Ninguém Já passou trabalha. o carnaval. Já passou o Exato, carnaval, ninguém trabalha. Carnaval. O que a gente vai fazer com esse pessoal que não trabalha? Eu sou muito garantista. Eu penso o seguinte, se está na Constituição, a gente tem que respeitar. E tem outra coisa, esse pessoal não trabalha. Assim, o Ministério Público não está fazendo, ele está vendo uma ilegalidade, viria agir, não age. Aí a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a gente já está vendo que não vale para nada. Porque se ela não se levanta para um caso de um ex-presidente, que se dirá para você... Qualquer cidadão. Que se dirá para minha avózinha que está assistindo lá? Eu diria o seguinte aqui para a ministra. Ministra, não manche a sua reputação e o seu currículo participando de perseguições políticas. O Ministério da Saúde precisa estar acima disso. Nós precisamos cuidar da saúde dos brasileiros. Portanto, se retire desta situação. Mas a questão é a seguinte,
meus queridos, olha o que se pensa. Nós estamos falando da CGU e, além disso, o Ministério da Saúde. O que é um ministério? O ministério é um braço do presidente da República. Correto? Correto. Por que o presidente tem ministros? Porque o país tem muito assunto e uma pessoa só não dá conta. Então ele tem ministros, que são extensões do presidente. O ministro é isso. É a extensão do presidente na economia, é a extensão do presidente na saúde, é a extensão do presidente na educação. O ministro é isso. Então, quando um ministro comete um crime, e ainda mais um crime de responsabilidade... Exatamente. Se o presidente não afasta o ministro, ele assume para si esse problema. E aí? Será que alguém vai falar em impeachment já? A questão é o que eu pontuei, né, gente? O presidente Lula, ele justamente se diz vítima de um processo de investigação que foi politizado. Então, ele volta agora, ele tem que dar o exemplo. Ele agora tem que fazer uma investigação que não é politizado, mas aqui é a quebra da lei, a quebra de um direito fundamental. Exatamente, que a CGU está politizando. E o Ministério da Saúde também.